Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente à nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Rio Bonito, aí no estado do Rio de Janeiro, é o nosso Rio Beautiful, né? O nosso Rio Bonito, beleza? Ó, lembrando, galera, que tem o nosso materialzinho aqui bonitinho, vou mostrar aqui para vocês, ó, 50 questões comentadas do Estatuto do Servidor. Essas 50 questões aqui, elas são bem estruturadas, bem formalizadas aqui pela nossa equipe, tá? E são questões assim que possivelmente podem cair na sua prova, tá? Então, você tem as 50 questões para você poder estudar a parte de legislação, tá? E também tem 50 questões da Lei Orgânica do município de Rio Bonito, beleza? Então você pode comprar um separado do outro ou pode comprar os dois no casal, no combo, né? Pode comprar os dois com um valor muito abaixo se você estivesse comprando um de cada vez. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, que vai falar da organização da Câmara Municipal. Então, a gente vai falar das reuniões, né? As reuniões aqui da Câmara. A Câmara Municipal, né, falando aqui do artigo 22, ela vai se reunir na sede do município. A sede do município é onde tem a prefeitura, a Câmara Municipal. Então, ali é onde fica a Câmara, né? Então, em sessão legislativa de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro, beleza? Vou colocar grandão aqui para você enxergar melhor, né? Então, aqui ele está falando o seguinte, as reuniões da Câmara, elas vão ocorrer na sede do município, beleza? Isso indica que o local principal das atividades legislativas será no próprio município, ao qual a Câmara está vinculada, beleza? A Câmara Municipal, ela realiza sessões legislativas, que são períodos em que os vereadores se reúnem para discutir, para deliberar sobre assuntos legislativos. Então, existem dois períodos. Os períodos estabelecidos para a sessão legislativa são 15 de fevereiro, 30 de junho, que vai de 15 de fevereiro a 30 de junho, e aí dá uma parada aqui em julho, e aí vai de 1º de agosto a 15 de dezembro. Como é que eu faço para gravar essas datas? Ah, Thiago, eu tenho que gravar essas datas? Tem que gravar, tá? Muito provavelmente isso cai em prova. Então, 15 de dezembro, 15 de fevereiro a 30 de junho. Eu sempre lembro assim, 15 de fevereiro é quando começa o ano letivo, é quando começam as aulas, né? Eu não estou dizendo que começa as aulas em 15 de fevereiro, galera. Eu só uso como parâmetro para poder lembrar na hora da prova, tá? Então vamos supor, né, que as aulas comecem, geralmente começa em fevereiro, né? Tem as férias de janeiro, né? E aí começa em fevereiro. E aí vai até 30 de junho, que é o último dia de junho, e aí tem um recesso aqui no meio para julho. Tem as férias de julho das escolas, né? E aí começa 1º de agosto e vai até 15 de dezembro. Então você sabe que vai de 15 de fevereiro até 15 de dezembro, com esse intervalo aqui, né? Vai de 15 de fevereiro até 15 de dezembro. Só que aí vai de 15 de fevereiro a 30 de junho, né? E aí tem uma parada aqui em julho, e aí começa 1º de agosto e vai até 15 de dezembro, ok? Então, as reuniões marcadas para essas datas aqui, 15 de fevereiro, 30 de junho, né? Essas datas aqui, se caírem num sábado, num domingo, num feriado, elas são transferidas para o 1º dia útil subsequente. Então, isso aqui é tranquilo, né? Vamos supor que nessa data aqui, 15 de fevereiro, caia num sábado. Então, se cair em sábado, domingo ou feriado, é transferido para o 1º dia útil subsequente. Domingo não é dia útil. Aí cai para segunda-feira. Se segunda-feira for feriado, cai para terça, tá? Então, o entendimento é esse. A sessão legislativa aqui tá dão, mas é não. Deixa eu corrigir isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Aqui tá dão, mas é não. Não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a nossa querida LDO, né? A nossa querida LDO. Então, esse parágrafo está estabelecendo que a sessão legislativa ela não será interrompida sem a aprovação do projeto da lei de diretrizes orçamentárias. Então, a LDO ela é um instrumento legislativo que ela vai estabelecer as metas e prioridades para o orçamento público. É elaborada anualmente e serve ali como base para a elaboração realmente da lei orçamentária anual, que é o LOAS, né? Que é a nossa querida LOAS. Então, a interrupção da sessão legislativa está condicionada à aprovação da LDO. Então, isso implica que antes de interromper as atividades legislativas,
é necessário que a Câmara Municipal ela aprove o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Beleza? Show de bola, maravilhas, maravilhas. Então, a Câmara vai se reunir em sessão solene, né? Em sessão solene, você vai descobrir o que é sessão solene, sessão ordinária, sessão extraordinária. A gente vai chegar lá, tá? A Câmara vai se reunir em sessão solene de instalação no dia 1º de janeiro. É quando acontece a posse dos vereadores, né? Quando acontece a posse aí do prefeito. No primeiro ano da legislatura, lembrando que uma legislatura equivale a 4 anos, tá, galera? Não esquece. Sobre a presidência do vereador mais idoso, não é mais idoso da casa, é o mais idoso em idade, para a posse de seus membros e eleição da mesa diretora, tá? Então, quando você vê sessão solene, é sempre uma sessão de posse, é sempre uma sessão. Agora esqueci a palavra, né? Mas é sempre uma sessão, né, que está comemorando alguma coisa, enfim. Então, a Câmara Municipal ela vai se reunir em uma sessão solene de instalação 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Essa sessão tem o propósito de dar início aos trabalhos legislativos do novo período. Então, durante a sessão solene de instalação, a presidência será ocupada ali pelo vereador mais idoso presente. Esse vereador terá a responsabilidade de conduzir a posse dos membros da Câmara e a eleição da mesa diretora, tá? Essa mesa diretora a gente vai explicar mais para frente o que é que ela significa. Assegurada tanto que possível a representação das bancadas e blocos partidários. Ok? Então, durante a sessão solene, ocorrerá a posse dos membros da Câmara, recém-eleitos, a eleição da mesa diretora, que geralmente é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A mesa diretora ela vem composta por esses membros, tá? O texto destaca também a importância de assegurar, tanto que possível, a representação das bancadas ou blocos partidários na eleição da mesa diretora. Isso visa garantir uma distribuição equitativa, uma distribuição igualitária de responsabilidades e representatividade no âmbito legislativo. Então, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O que significa isso? Que um membro da mesa diretora que exercer uma função específica não pode ser reeleito para a mesma função na eleição imediatamente seguinte. Essa vedação visa promover a alternância de liderança na mesa diretora, beleza? No ato de posse, né, todos têm que estar de pé, todos de pé. Um dos vereadores, a convite do presidente, proferirá o seguinte compromisso: eu prometo cumprir dignamente o mandato que foi confiado, respeitar a Constituição Federal do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis de trabalho, pelo pelo engrandecimento do município e o bem-estar da sua população. Assim o prometo. Então, não verificando a posse do vereador, deverá fazê-lo perante o presidente da Câmara no prazo de 15 dias, sob pena de declarar extinto o seu mandato pelo presidente da Câmara, tá? Então, aqui, a posse do vereador ele tem um prazo, né? Ele deve fazer ali perante o presidente da Câmara, né? Se não for verificada a posse, o vereador ele deverá realizar perante ali, né? Perante o presidente da Câmara. Então, o vereador ele tem um prazo máximo de 15 dias para efetuar sua posse perante o presidente da Câmara. Esse prazo ele é estabelecido como uma condição para que o vereador assuma efetivamente as suas funções legislativas. Se o vereador não realizar a posse no prazo determinado, o presidente da Câmara tem o poder de declarar extinto o mandato do vereador. Em outras palavras, a ausência de posse dentro do prazo máximo pode levar à perda do mandato. Ok? Maravilha, show de bola, vamos seguir. Artigo 24. A convocação legislativa extraordinária, né, da Câmara Municipal far-se-á por seu presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria dos vereadores, no caso de urgência ou interesse público relevante. Tá? Então, existem aí a convocação legislativa extraordinária, né? Então, aqui, o presidente da Câmara ele tem o poder de convocar uma sessão extraordinária. O prefeito também tem essa autoridade, né, para convocar uma sessão extraordinária. Então, a convocação também pode ocorrer a partir do requerimento da maioria dos vereadores. Beleza? Da maioria dos vereadores. Isso significa que a maioria dos vereadores
considerar, né, se eles considerarem necessário realizar uma sessão extraordinária, pode solicitar uma convocação. A sessão extraordinária é diferente das sessões ordinárias. As sessões ordinárias são aquelas cotidianas, aquelas que já estão programadas, tem uma ordem, por isso que são ordinárias, né? Existe uma ordem. E as sessões extraordinárias são aquelas que são convocadas para assuntos de emergência, né? De repente aconteceu uma calamidade pública, então existe essa convocação para essas sessões extraordinárias. Mas a gente vai se aprofundar, com certeza, porque essa lei orgânica aqui ela é mais enxuta, mas a maioria das leis fala sobre isso, mas essa daqui é mais enxuta, é até bom, né? Isso é bom para a gente. Beleza? Então, qual é o motivo da convocação extraordinária? Urgência, interesse público relevante, enfim. Beleza? Parágrafo único. Nesse caso, deste artigo, a Câmara, né, deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Então, se foi convocado para falar sobre saúde, tem que falar sobre saúde. Se foi convocado para falar sobre segurança pública, tem que falar só sobre segurança pública. Beleza? Aí a gente vai chegar das comissões. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias constituídas na forma da lei e com atribuições previstas no seu regimento interno, né? No seu regimento interno ou no ato de que resultar sua criação, assegurado tanto quanto possível a representação proporcional das bancadas e dos blocos partidários. Beleza? Então, as comissões permanentes, a Câmara Municipal ela terá comissões que são permanentes e são temporárias. As comissões são grupos de vereadores com finalidade de discutir, de analisar questões específicas, contribuindo ali para o processo legislativo. Então, as comissões são constituídas conforme o que determina a lei e o regimento interno da Câmara Municipal. Então, isso implica que a criação, composição e funcionamento das comissões devem obedecer às normas legais e regras internas da Casa Legislativa. Esse regimento interno aqui é como se fossem as regras internas da Câmara Municipal, né? Então, as comissões elas têm ali atribuições específicas, as quais são previstas ali no regimento interno da Câmara ou no ato que resultar na criação de cada comissão. Então, as atribuições podem incluir análise de projetos de lei, fiscalização de órgãos municipais, né, investigações, entre outras responsabilidades. Então, há uma preocupação em assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional das bancadas ou blocos partidários nas comissões. Então, isso significa que a distribuição dos membros das comissões devem refletir ali a proporção de representantes de cada partido ou bloco partidário na Câmara Municipal. Beleza? As comissões, em razão de matéria de competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Aqui, sociedade civil pode ser pessoas comuns, né? Pode ser pessoas, sei lá, o povo, né? Quando ele fala aqui de sociedade civil. Então, ela pode ali, né, indica que as atribuições ou prerrogativas de uma entidade ou órgão específico, por exemplo, né, ela pode aí realizar essas audiências. Então, ele está falando aqui a organização, a condução de encontros públicos nos quais questões relevantes são discutidas. Então, audiências públicas são espaços abertos à participação da comunidade, permitindo que cidadãos expressem suas opiniões, façam perguntas e recebam informações sobre determinado assunto, né? Então, aqui quando ele fala de sociedade, né, entidades de sociedade civil, ele está destacando que as audiências públicas não são apenas realizadas com a participação direta da população, mas também envolvem entidades da sociedade civil. Entidades da sociedade civil pode incluir organizações não governamentais, que são as ONGs, né, associações, movimentos sociais, entre outros grupos que representem interesses específicos na comunidade. Convocar secretários municipais, né, para prestar informações. Os secretários municipais eles trabalham direto com o prefeito, né, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, ela pode convocar os secretários municipais até para trocar suas expertises, né, suas informações. Então, esse ato de solicitar ou chamar secretários em uma reunião é uma maneira de garantir a presença dos responsáveis pelas pastas municipais quando há necessidade de esclarecimentos ou informações. Então, aqui ele está dizendo que, quando ele fala prestar informações sobre assuntos
inerentes às suas atribuições, ele está dizendo, indica o propósito da convocação. Os secretários municipais são convocados para fornecer informações relacionadas às suas responsabilidades, às suas atribuições. Então, isso pode incluir esclarecimentos sobre políticas, projetos, programas ou qualquer outra questão sobre a alçada de suas respectivas secretarias. Beleza? Receber petições, reclamações e representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridade ou entidade pública. Então, ela pode receber uma petição. Olha só, você como povo pode emitir aqui, ó, muito bem, uma petição, né? Reclamação, representação ou queixas de qualquer pessoa. Então não precisa ser um agente público, nada disso, pode ser qualquer pessoa, contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Então ele está se referindo à função de receber formalmente aqui solicitações, queixas, né, representações, reclamações de qualquer pessoa, né? Então, aqui ele está estabelecendo que essas petições ou declarações podem ser dirigidas contra ações, atos, no caso, né? Ou ausência de ações, que são as omissões por parte de autoridade ou entidade públicas ou entidades públicas, né? Então, isso implica o alcance da função para abranger tanto a fiscalização de ações governamentais quanto a atenção a omissões que possam prejudicar a comunidade. Então, essa prerrogativa é uma forma de estabelecer um canal formal de comunicação entre a população e o órgão legislativo, né, permitindo que os cidadãos expressem preocupações, apresentem problemas, solicitem esclarecimentos sobre a atuação do poder público. Beleza? Solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, né? Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento local, sobre eles emitir parecer. Beleza? Aí aqui no artigo 27, as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação. Aqui a gente vai falar das CPIs, né, galera? Aquelas famosas CPIs, que são as comissões especiais de inquérito, né? Vou botar aqui, ó, comissões especiais de inquérito. Terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além da Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Sempre lembrar isso daqui, tá? Para apuração de fatos determinados e por prazo definido, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Show de bola? Então, essa investigação própria das autoridades judiciais são concedidas com poderes de investigação equiparados às das autoridades judiciais, inclusive, né? Então, isso significa que elas têm a capacidade de realizar investigações de maneira abrangente, buscando informações, ouvindo testemunhas, requisitando documentos e tomando outras medidas necessárias para esclarecer os fatos sob investigação. Então, a instauração de uma SEI, né, que as comissões especiais de inquérito, pode ser solicitadas por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Esse requerimento é um mecanismo de controle e iniciativa legislativa que permite a abertura de uma investigação específica. Então, as CPIs são estabelecidas para apuração de fatos determinados. Então, isso significa que sua atuação está centrada em investigar eventos específicos e não em questões gerais. Além disso, a investigação ela ocorre por um prazo definido, né? Garantindo ali que a SEI, né, que é a Comissão Especial de Inquérito, tem ali um período limitado para conduzir suas atividades. Então, se as CPIs chegarem à conclusão durante as investigações e identificarem possíveis infrações civis ou criminais, essas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público. O Ministério Público, como órgão responsável pela promoção da justiça, pode então avaliar a necessidade de tomar decisões, né, de tomar medidas legais, como ações civis ou penais contra os infratores. Beleza? Do processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, né? De emendas à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções, tá? Então, o processo legislativo ele compreende a elaboração dessas etapas, né? Então, aqui, quando ele fala de emendas à lei orgânicas, né? Aqui no inciso 1,
ele se refere ao processo de alteração da própria lei orgânica do município. As emendas são propostas para modificar ou adicionar dispositivos à lei orgânica, que é um documento que estabelece as normas fundamentais e estrutura do governo municipal, a lei orgânica, né? E aí tem as leis, né? Esse inciso ele abrange a elaboração de leis ordinárias ou complementares, né? Leis ordinárias tratam de matérias comuns, enquanto as leis complementares abordam assuntos específicos previstos na Constituição. Então, a criação de leis é uma das principais funções do Poder Legislativo, estabelecendo normas para a administração e organização do município. E aí vem os decretos legislativos, né? Refere-se a atos normativos utilizados ali para matérias de competência exclusiva da Câmara Municipal. Isso pode incluir a concessão de títulos honoríficos, era essa palavra que eu queria lembrar, né? Promoção de contas do prefeito, né? Entre outros assuntos específicos, né? Essa concessão de títulos honoríficos que eu falei agora é uma sessão solene, né? Aquela sessão solene que a gente falou lá em cima, beleza? E resoluções. As resoluções são atos normativos que tratam de maneira interna, de matérias internas da Câmara Municipal. Então, podem versar ali sobre sua organização, funcionamento, concessão de licenças, né? E outras questões de cunho interno. Então, aqui no artigo 29, a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, né? De 1/3 aqui, né? De 1/3 no mínimo dos vereadores, do prefeito e de 5% no mínimo do eleitorado municipal, né? Então, aqui o artigo 29, ele estabelece as possibilidades de emenda à lei orgânica do município, indicando que pode apresentar propostas de emenda. Então, emenda por 1/3 dos vereadores, né? Aqui, ó, 1/3 no mínimo dos vereadores. Então, a lei orgânica ela pode ser emendada por proposta apresentada por no mínimo de 1/3 dos vereadores da Câmara. Isso destaca a capacidade dos representantes legislativos de propor alterações à lei orgânica, né? E aí tem também uma emenda do prefeito, né? O prefeito também tem o poder de propor emendas à lei orgânica. Essa prerrogativa pode ser exercida pelo chefe aí do Poder Executivo, que é o prefeito, né? E também a emenda por 5% do eleitorado municipal. Então você, como povo, também pode participar, né? Uma proposta de emenda pode ser apresentada por no mínimo 5% do eleitorado do município. Isso envolve uma participação direta dos cidadãos na possibilidade de modificar a lei orgânica, tá? Então, essa disposição ela visa garantir a representatividade e a participação dos diferentes atores políticos e sociais no processo de alteração da lei orgânica, que é o documento ali fundamental, né, que estabelece as normas básicas do município. Beleza? Show de bola. Maravilha. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício é intervalo, no mínimo de 10 dias, tá? Sempre lembrar isso daqui. Considerando aprovada se obtiver ambas 2/3 dos votos, ou seja, 2/3 é mais do que a metade dos membros da Câmara do município, tá? Show de bola. A emenda será promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Então, ela será aprovada pela mesa diretora da Câmara. A mesa diretora é que manda tudo na Câmara, né? Que manda tudo em tudo. Rejeitada a matéria constante da proposta de emenda ou considerada prejudicada, não poderá ser objeto de prova, objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, tá? A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito e aos eleitores do município. Então, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara e ao prefeito e aos eleitores do município. São de iniciativa do prefeito as leis. Então, vamos ler aqui, né? Eu gritei assim para ver se você está dormindo aí, estudando. Acorda. Beleza? Vamos lá. Então, aqui são de iniciativa do prefeito as leis que criarem cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumente sua remuneração. Então, o prefeito, né, ele tem essa iniciativa, ele pode ter essa iniciativa aqui, ó, de criar cargos, de funções ou empregos públicos na administração
direta e também na autarquia, né, que é a administração indireta, né, ou aumente sua remuneração, beleza? Então aqui, qualquer proposta de lei que tenha como objetivo a criação de novos cargos, funções ou empregos no âmbito da administração direta e autárquica do município é de iniciativa do prefeito. Então isso significa que a proposta para estabelecer novas posições no quadro de servidores públicos parte do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, da mesma forma, as leis que tenham como efeito o aumento na remuneração dos cargos, funções ou empregos públicos também são de iniciativa do prefeito. Então, isso pode incluir propostas que visam reajustar salários, benefícios ou vantagens financeiras relacionadas aos cargos existentes. Tá? Criem, estruturem e definem atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Né? Então, o prefeito tem a iniciativa para propor leis que criem novos órgãos na estrutura da administração pública municipal. Isso inclui a criação de secretarias, departamentos, autarquias ou qualquer outro órgão que compõe a estrutura do governo local. Então, além da criação, o prefeito também é responsável por propor leis que estruturem os órgãos existentes. Isso pode envolver a definição de competências, organização interna, hierarquia, entre outros aspectos relacionados à estruturação dos órgãos públicos. Beleza? Parágrafo 2. A iniciativa popular de leis de interesse específico do município, da cidade ou de bairro realiza-se mediante a apresentação de proposta subscrita por no mínimo 5% do eleitorado municipal. Então aqui a iniciativa popular é uma ação popular, né? É uma ação popular que é o seu poder exercido de forma direta. Então aqui quando ele fala de iniciativa popular, ele está se referindo à capacidade dos cidadãos de apresentar propostas de leis diretamente, sem depender exclusivamente dos representantes eleitos. Então a iniciativa popular é direcionada para leis que abordem assuntos específicos relacionados ao município como um todo. Então a cidade ou os bairros específicos também está incluído. Isso permite que a comunidade ela proponha legislação que atenda às necessidades locais particulares. Então, para acionar a iniciativa popular, a proposta deve ser subscrita, ou seja, assinada, por meio, né, como ele está falando aqui, né, subscrita. Tem que ser assinada por um número mínimo de eleitores. Nesse caso, é estabelecido o requisito de que a proposta seja assinada por no mínimo 5% do eleitorado municipal. Tá? Aqui no artigo 31, não será admitida emenda que aumente as despesas previstas nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito e no projeto de resolução sobre a organização administrativa da Câmara. Beleza? Então, o prefeito ele poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de lei de sua iniciativa. Se a Câmara não se manifestar em até 30 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobressaltando-se a deliberação sobre os demais assuntos para que se ultime a votação. Então, o que significa esse parágrafo 1 aqui? O prefeito ele pode solicitar urgência na apreciação dos projetos, né? Então, se a Câmara não se manifestar em 30 dias sobre a proposição, será incluída na ordem do dia. Então, vamos explicar esse texto aqui, né? Então, a Câmara Municipal ela tem um prazo de 30 dias ali para se manifestar sobre a proposição apresentada por iniciativa, né, do prefeito, né? Então, vamos lá, vamos entender. Então, vamos entender, né? Então, aqui ele está falando no artigo 32, o prefeito ele tem a prerrogativa de solicitar urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa. Esse pedido de urgência ele tem o objetivo de acelerar o processo legislativo para determinados projetos, conferindo-lhes prioridade na tramitação. Então, assim como o parágrafo anterior, o texto ele estabelece que a Câmara ela tem um prazo de até 30 dias para se manifestar sobre a proposição. Esse prazo começa a contar a partir do momento em que o pedido de urgência é formalmente submetido à Câmara. Se a Câmara não se manifestar dentro do prazo estabelecido, a proposição que teve o pedido de urgência será automaticamente incluída na ordem do dia. Né? Nesse contexto, a expressão sobressaltar-se sobre a deliberação indica que a votação dessa proposição terá prioridade sobre os demais assuntos em pauta, visando a conclusão da votação.
Então, esse procedimento ele reflete a dinâmica do relacionamento entre o Poder Executivo, que é representado pelo prefeito, e o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, proporcionando agilidade na preparação de projetos considerados prioritários pelo chefe do Poder Executivo. Beleza? Show de bola. O prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de código e estatutos. Então, existe um recesso, né? A Câmara tem um recesso lá que a gente viu que é em julho, né? Não se aplica, esse prazo não se aplica, beleza? O projeto aprovado será enviado ao prefeito pelo presidente da Câmara no prazo de 15 dias para sanção e promulgação. Então, quem faz a sanção e a promulgação é o prefeito, beleza? Beleza, show de bola. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ilegítimo, em face desta lei orgânica, ou contrário ao interesse público, ele pode vetar, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, tá? Contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 24 horas ao presidente da Câmara o motivo do veto. Tá? Vetar é proibir, tá? O veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Então, o veto parcial vai abranger tanto o texto integral do artigo. O que é parágrafo? Parágrafo é isso aqui, ó. Tá vendo que tem esse símbolozinho aqui? Isso é parágrafo. O que é inciso? Inciso é o que tem esses algarismos romanos aqui, são incisos. Tá vendo? E a linha é as letras. Esse aqui tem. É as letras A, B, C, D. Deixa eu ver se tem aqui. Deve ter. Então, se você vê A, B, C e D, é a linha. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. A, tá vendo? B. E ela é sempre nessa ordem, tá vendo aqui, ó? O inciso, ó, primeiro vem o artigo. Depois vem o inciso, né? Depois do inciso, dentro do inciso, aí vem as alíneas. E aí pode ser que depois do artigo venha um parágrafo também, tá? Que ele pulou. Mas primeiro vem o artigo, depois vem um parágrafo, depois vem o inciso, depois vem as alíneas, tá? As alíneas, essas letrinhas aí. Então vamos voltar aqui, vamos voltar tudo aqui. Aqui, beleza. Então o veto, ele vai abranger tanto o texto integral do artigo, vai envolver o parágrafo, o inciso e as alíneas, tá? Ou de alínea, beleza? Então, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção. Significa que o silêncio dele informa, né, que ele tá, quem cala consente nesse caso aqui, né? Então, o silêncio do prefeito importará em sanção. Então, ele é como se ele falasse assim: pode aprovar. O silêncio dele é uma afirmação que pode aprovar, tá? O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Então, não é uma sessão aberta a todos, é uma sessão secreta, beleza? Rejeitado o veto, a matéria que constituirá seu objeto será enviada ao prefeito para promulgação, beleza? Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobre todas as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará em igual prazo, tá? Então, a matéria constante do projeto rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos vereadores. Os decretos legislativos e as resoluções serão elaborados nos termos do regimento interno e serão promulgadas pelo presidente da Câmara. Lembrar isso daqui, porque a banca gosta muito de perguntar isso daqui, tá? Do controle da administração. Deixa eu ver se essa parte aqui... Deixa eu dar uma pausa aqui para eu ver se essa parte aqui é importante. Vamos dar uma pulada aqui. A gente vai falar agora do Poder Executivo, que é outro assunto que é muito cobrado em prova, tá? Então, o Poder Executivo ele é exercido pelo prefeito e pelo vice-prefeito, né? O Poder Executivo do município é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos secretários municipais e equivalentes, beleza? Show de bola. Então, o prefeito e vice-prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal em reunião subsequente à instalação desta, quando prestará o seguinte compromisso: prometo com lealdade e dignidade
e probidade, desempenhar a função no qual foi eleito, defender as instituições democráticas, respeitar a Constituição Federal, Estadual, lei orgânica, papapá, e promover o bem-estar da comunidade local, beleza? No ato da posse, anualmente, até o fim do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declarações de bens, né? Tem que declarar lá os bens. A Câmara Municipal até 30 de julho, né? Até 30 de julho, que é a data do recesso de cada ano, tá? Aqui é quando acontece o recesso, né? 1º a 30 de julho. Se a Câmara não se reunir na data prevista nesse artigo, a posse do prefeito e do vice-prefeito poderá efetivar-se perante o juiz de direito da comarca e, na falta deste, da comarca mais próxima, tá? Beleza. Se a Câmara não se reunir na data prevista desse artigo, a posse do prefeito e do vice-prefeito poderá efetivar-se perante o juiz de direito da comarca e, na falta deste, o da comarca mais próxima. Beleza? No prazo de 10 dias, o prefeito e o vice-prefeito não tiverem tomado posse, salvo por motivos de força maior, será declarado extinto o respectivo mandato pela Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal é que manda no prefeito. Se em 10 dias ele não tomar posse, ele é extinto, né? Ele é eliminado, ele perde o cargo pela Câmara Municipal. Então, quem manda em tudo é a Câmara, tá? O vice-prefeito substitui o prefeito nos impedimentos e se sucede-lhe no caso de vaga, e se o vice-prefeito estiver impedido, assumirá o presidente da Câmara, tá? Então, é nessa ordem. O vice substitui o prefeito, e aí, se o prefeito estiver impedido, o presidente da Câmara, beleza? Quanto à vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito, vacância vazia, né? Não tem ninguém no cargo. Procede-se a eleições 60 dias depois de aberta a última vaga, salvo quando faltarem menos de 15 meses para o término do mandato, hipótese em que assumirá o chefe do executivo, presidente da Câmara Municipal, ou, no caso de impedimento deste, por aquele que a Câmara eleger. Artigo 41. O vice-prefeito, além de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo prefeito, auxiliará a este sempre que for ele convocado para as missões especiais. Parágrafo único. O vice-prefeito não poderá recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção de mandato. Então, ele pode perder o mandato se ele não substituir o prefeito. Ele é obrigado. Obrigado não, né? Se ele não for, ele perde o mandato, né? O prefeito não poderá, sem licença da Câmara, tem que ter a licença da Câmara, tá? Ausentar-se do município e afastar-se do cargo por mais de 15 dias, sob pena de perda do mandato também. Então, ele não pode se afastar por mais de 15 dias. O prefeito, aqui no artigo 43, regularmente licenciado pela Câmara, terá direito de perceber sua remuneração quando em tratamento de saúde devidamente comprovado. Então, se ele tiver licenciado, se ele tiver licença, né, se ele tiver de licença, terá direito a perceber e receber a sua remuneração. Caso, né, tratamento de saúde devidamente comprovado, né? Missão de representação do município, então ele pode solicitar uma licença para fazer uma missão de representação do município, e licença gestante, no caso o prefeito ficar grávido. Mentira, é uma prefeita, tá? Ao prefeito aplica-se desde a posse a incompatibilidade prevista no artigo 19. Parágrafo único. O servidor público investido no mandato de prefeito ficará afastado do cargo, função ou emprego, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. A gente aprendeu isso, né? Ou eu estou ficando doido? Acho que eu estou ficando doido já. Então, o servidor público, você sendo servidor público, investido em mandato de prefeito, se você for prefeito de alguma cidade, ficará afastado da sua função, né? Da sua função, do seu cargo, do seu emprego. E aí você pode escolher, né? Você pode escolher a sua remuneração, se você quer a do servidor ou se você quer a do prefeito. Beleza? Das atribuições do prefeito. Compete privativamente ao prefeito. Ele tem que representar o município em juízo e fora dele, tá? Ele tem que nomear e exonerar seus auxiliares diretos, né? Que são os secretários, enfim. Iniciar o processo legislativo na forma prevista na lei orgânica. Então, ele inicia o processo. Sancionar, né? Autorizar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para a sua fiel execução. Por isso que é poder executivo. Vetar projetos de lei total e parcialmente, ele pode vetar os projetos, né? Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Remeter mensagens a plano de governo
à Câmara por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências necessárias. Enviar à Câmara plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e proposta de orçamento previsto na lei orgânica. Enviar à Câmara e ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas e o balanço geral referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir cargos públicos municipais na forma da lei, ressalvadas a competência da Câmara. Então, ele pode prover e extinguir cargos públicos, ele pode eliminar cargos e prover cargos. Declarar a necessidade ou a utilidade pública ou interesse social para fins de desapropriação nos termos da lei federal. Prestar, dentro de 15 dias úteis, as informações solicitadas pela Câmara. Solicitar o concurso das autoridades policiais do Estado, assegurar o cumprimento das normas e deliberações da administração municipal. Exercer outras atribuições previstas na lei orgânica e colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias da sua requisição, as quantias que devem ser despendidas uma vez só até o dia 20 de cada mês. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Da responsabilidade do prefeito. Então, o prefeito será processado e julgado pela tribunal? Não. Isso aqui é questão de prova, hein, galera? Tem prova que cai isso daqui. Porque o prefeito será processado e julgado. Você vê prefeito, aí você vai ver Tribunal de Justiça do Estado, você já vai ficar meio que na dúvida, né? Então, quem será processado e julgado? O prefeito será processado e julgado pelo, não é pela. Vou colocar aqui, é pelo. Pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e nos de responsabilidade nos termos da legislação federal aplicável. Ele também será processado e julgado pela Câmara nas infrações políticas administrativas. Então, não confundir, tá? Político-administrativo, deixa eu botar aqui. As infrações políticas administrativas é a Câmara que vai julgar ele. Agora, quando for crimes comuns e de responsabilidade, aí é o Tribunal de Justiça do Estado, tá? Infrações políticas administrativas é a Câmara, tá? Para você não esquecer. E aí os crimes comuns e de responsabilidade, aí, né, é o Tribunal de Justiça do Estado, beleza? Então, pela Câmara, nos termos do seu regimento interno, assegurado, entre outros requisitos de validade e o contraditório, a publicidade, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e a decisão motivada que limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito. Admitir-se-á a denúncia por qualquer vereador, por partido político ou por qualquer munícipe eleitor. Não participará do processo nenhum julgamento o vereador denunciante. Se decorridos 90 dias o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado. Beleza? Então, o prefeito perderá o mandato por cassação nos termos do inciso 2 e dos parágrafos do artigo anterior, né? Que é infrações políticas administrativas e crimes de responsabilidade, infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 89, infringir o disposto do artigo 45. Vamos ver aqui o que fala o artigo 89? Vamos ver aqui. Aqui ele vai falar que o artigo 89, né, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, realização de despesas, ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários. Então é isso aqui que ele está falando. Então, infringir qualquer das proibições estabelecidas lá no artigo 49. Infringir o disposto no artigo 45, não residir no município, né? Então isso implica também a perda do mandato, né? E atentar contra a autoridade do município, o livre exercício da Câmara Municipal, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Por extinção declarada pela mesa da Câmara Municipal, quando? Então ele pode perder também, declarada pela mesa municipal, quando? Sofrer condenação criminal em sentença transitada do julgado, perder ou tiver suspenso os direitos políticos, renunciar por escrito, considerada também como tal,
o não comparecimento para a posse do prazo previsto da lei orgânica, tá? E aqui são os secretários municipais. Geralmente isso aqui não cai em prova, né? Mas deixa eu ver aqui. Não cai em prova, mas não custa nada a gente fazer a leitura, né? Então, artigo 48, os secretários municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos. Eu vi questões já de prova caindo isso aqui, tá? Eleitores domiciliados e residentes no município no exercício de seus direitos políticos. Então, tem que ser eleitores domiciliados, né, que moram lá e tem uma casa, né, e residentes no município, né? Tem que morar dentro do município. Compete aos secretários dos municípios, o secretário trabalha junto com o prefeito, tá, galera? Além de outras atribuições conferidas em lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua secretaria de entidade de administração indireta e a ela vinculada, referendar decretos inerentes à secretaria assinados pelo prefeito, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito relatório anual, né, de sua gestão, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas ao prefeito. Parágrafo 2. Infringência aos incisos 1 e 5 desse artigo sem justificativa importa em crime de responsabilidade nos termos da Constituição Federal. Os auxiliares diretos do prefeito serão sempre nomeados em comissão e perante a Câmara apresentarão declaração de bens no ato da posse e anualmente até o término do exercício do cargo terão os mesmos impedimentos dos vereadores enquanto neles permanecerem. Parágrafo único. Os secretários, diretores, auxiliares diretos são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Nenhuma lei, decreto, resolução ou ato administrativo municipal produzirá efeitos antes de sua publicação. Então, a lei, o decreto, né, resolução, ela não produzirá efeito, né? Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Essa lei aqui, ó, essa lei, ela é uma lei complementar, né? Aí ela coloca aqui, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, né? Então, a lei, ela só tem efeito quando, né, aqui está dizendo que nenhuma lei ou ato administrativo produzirá efeito antes da sua publicação. Então, só tem efeito depois de publicado, tá? A publicação será feita em jornal local, com prioridade de circulação local, mediante licitação pública ou no Diário Oficial do Estado. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos passear através de licitação, em que não levarão em conta não só as condições de preço, com as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. A Prefeitura e a Câmara organizarão o registro de seus atos e documentos de forma a preservar-lhes a consulta e extração de cópias e certidões sempre que necessário. Será responsabilizado civil e criminalmente em efetuar o pagamento de qualquer retribuição a funcionário ou servidor de que tenha sido publicado o respectivo ato de nomeação, admissão, contratação ou designação. Tá? Então vamos dar uma pulada aqui. Vamos chegar aqui na parte de administração pública municipal. Tá? Então, eu vou deixar, a gente já está com quase 48 minutos aqui de aula, eu vou deixar essa aula aqui para a aula 3, tá? Essa aula aqui vai ser a nossa aula 3, tá? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, deixa também o seu comentário se você achar necessário e se inscreve no canal para receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, tá? Clica lá no sininho, coloca lá todas as... escreve todas. Escolhe a opção todas as notificações. Beleza? Então, chegamos ao final. Muito obrigado pela atenção de todos. Que todos consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!